Muito antes do Nirvana balançar as estruturas da indústria da música e estabelecer definitivamente o conceito de rock alternativo, foram os integrantes do Pixies, junto de nomes como R.E.M. e Sonic Youth, que conseguiram dialogar com uma parcela ainda maior do público e mostrar que algo novo estava acontecendo na cena norte-americana. Depois do fracasso comercial envolvendo o primeiro álbum de estúdio da banda, Surfer Rosa, lançado em 1988, o grupo de Boston, Massachusetts, decidiu provar de novas possibilidades e diferentes direções criativas ao investir no segundo registro de inéditas da carreira, Doolittle, disco que viria a influenciar uma geração de novos artistas como Radiohead, Weezer e Smashing Pumpkins e tantos outros nomes que acabavam de nascer naquele momento. Meu amigo Vinícius Félix, seja muito bem-vindo de volta aqui, e eu quero começar perguntando como que foi o seu primeiro contato com esse disco, que eu imagino que ele seja meio universal, é uma coisa que em algum momento da sua vida você vai acabar ouvindo ele e não tem condições. Sim, pô, prazer estar aqui de volta, né? Eu colei aqui, eu sou o Vinícius Félix, né, do podcast Telefonemas, jornalista musical. Pô, é muito curioso você ter me chamado para falar do Pixies, porque eu colei aqui no episódio do Nevermind, que é o filho, né? Então hoje vamos falar do pai, né? Da criança, e o meu primeiro contato foi justamente por isso, né? Como eu contei lá no episódio do Nevermind, eu comecei a ouvir rock por causa do Nirvana. Então, o meu contato foi de ler, assim, livros sobre o Kurt Cobain e ele tá falando ali, pô, eu praticamente plagiei os Pixies, né? Não musicalmente, mas conceitualmente, né? Tipo assim, a coisa das estrofes, do refrão, né? Estrofe baixo, refrão explodindo, né? Ele copiou dos Pixies, mas aí eu fiquei puxando pela memória e eu demorei a ouvir os Pixies, porque assim como a gente falou lá naquele papo do Nevermind, estamos numa era aí pré-internet, a gente começando a descobrir música e era meio difícil acessar as coisas deles sem internet, né? Não tinha coletânea pirata dos Pixies na rua. Então eu li muito, e eu tenho duas lembranças assim do disco, antes de ouvir ele, que é um livro baseado nele, que o Marcelo Costa, né, o nosso amigo do Screenwell, escreveu uma ficção. Eu lembro que era um projeto chamado, acho que Mojo Books. Exato, vários jornalistas escreviam histórias sobre inspiradas em discos, né? Isso, e eu lembro de ler, e aí foi nessa época que eu vi mais ou menos, e eu também lembro de uma aparição dos Pixies no Top Top. Lembra desse programa da MTV? Sim, cara, o Top Top moldou o meu caráter, assim. Várias das coisas que eu conheço veio do Top Top. Eu lembro deles zoando Monkey Gone to Heaven, porque era aquela letra absurda, tipo, o macaco foi pro céu. Eu falei, nossa, essa banda é muito louca, assim. Foram os meus primeiros contatos, assim. Sim. Cara, pra mim foi muito curioso, porque eu tenho a nítida noção de ter ouvido Here Comes Your Man na rádio, assim, na rádio da minha cidade, ou numa rádio provavelmente. Porque era uma música que tocava muito nas rádios da época, e na minha cabeça, a primeira vez ouvindo essa música, eu pensava, isso é tipo Beatles, é uma música dos anos 60, dos anos 70, que é eterna. Eu lembro de associar por algum motivo com o De Volta para o Futuro, sabe? Com aquela pegada meio a guitarrona ali no final. Então eu achava que era alguma coisa dos anos 60. E aí, em 2004, quando o Pixies volta para uma série de shows, inclusive eles vêm para o Brasil na época, eu lembro que existia uma comoção muito grande dos jornalistas. A MTV Brasil, ela passava muito as coisas dos Pixies, e aí eu lembro de assistir o clipe do Here Comes Your Man, eu falei, como assim? É um clipe colorido de uma banda tecnicamente atual, sabe? É até estranho, né, pensar que Here Comes Your Man tá no Doolittle, né? Tipo assim, é uma música que destoa muito, né? Sim. Mas tá lá, assim, e realmente é uma música que, tipo assim, tem um programa de rádio aqui em Ribeirão, onde eu moro, né? Que é aquele programa, assim, que dá 6 da tarde, 7 da tarde, os caras, agora os hits dos anos 80, 90, Here Comes Your Man, toca foi bem lá. Nesse sentido, eu lembro de estar indo pra sei lá, pegando o ônibus, na época eu acho que eu fazia teatro, e daí eu pegava o ônibus da faculdade que passava na cidade, e eu saltava lá, e eu lembro de ouvir na estação de rádio desse horário das 6, que era o horário da rádio rock dos anos 80, Flashback. 70. Então, na minha cabeça era uma coisa muito antiga, e depois obviamente, por conta da MTV. E aí, eu acho que o Pixies é uma dessas bandas, assim como Nirvana, que é meio que natural você, em algum momento, algum dos artistas que você gosta vai falar, Pixies foi uma grande influência da minha vida. Daí você fala, ok, vou ver qual é, e aí você chega nesse discão, que é o Doolittle, que pra mim, assim,
é uma das grandes obras dos anos 80. Eu tenho, assim, 3 discos que são meio que, assim, pedras fundamentais dos anos 80, que é o Daydream Nation do Sonic Youth, o Talking Heads com o Remain Light e o Pixies com o Dolittle. E o Smiths também com The Queen is Dead, assim, dá pra fechar um quarteto ali. Então eu acho que ele é um disco meio que, de um jeito ou de outro, você vai chegar nele e você vai ouvir algumas das canções desse álbum, né? Totalmente. E só para completar a curiosidade, a Here Comes é tão diferente, né? Que assim, eu tava vendo na imersão da pesquisa do disco, e até eles até falam, tipo assim, a gente nem tocava essa música, porque o resultado dela foi tão pop, tão diferente. E aí eu fui checar, eles tocavam, conversa, assim. Sim. Mas é uma música que voltou pra eles, justamente com a coisa que acho que a gente vai comentar ao longo desse episódio, que assim, o Pixies aconteceu depois, né? Sim. É curioso isso, mas é isso. E o Dolittle, é engraçado você colocar ele nos anos 80, porque eu também fiquei pensando nisso. Ele me lembra muito o London Calling, né? Que é o disco de 79, mas que ele é quase dos anos 80, né? Assim, por um acidente ele é dos anos 80, né? E eu fico pensando muito nisso, né? Porque se você pegar uma ideia de síntese do que é os anos 70, o London Calling não cabe. Se você pegar uma síntese do que foi os rock dos anos 80, o Dolittle também não faz muito sentido, né? Ele tá nesse limiar, ele tá antecipando o que viria, assim. Por isso que ele é tão especial. E aí, olha, embora o Surfer Rosa ele tenha sido um fracasso comercial, ele foi um sucesso de crítica, a crítica abraçou muito, é um trabalho bem denso, sujo, uma produção do Steve Albini maravilhosa. Então, a banda que era formada pelo Black Francis, Kim Deal, o Joey Santiago e o Dave Lovering, eles conseguiram excursionar pela turnê ao lado do Troy Muses, que é outro nome muito importante da cena independente norte-americana, e já nessa época o Black Francis começou a compor muitas das canções desse disco. Então, durante a turnê, músicas como Dead, Hey, Tummy e There's Go My Gun já foram finalizadas por ele ali, meio que a estrutura base. A banda participou de uma das sessões do John Peel em 1988 e até a Hey já apareceu em uma versão ao vivo do EP gratuito lançado pela revista Sound. Então, meio que a gênese do disco, ali a estrutura, a arquitetura, esqueleto estava pronto, faltava só um empurrão para esse disco acontecer. Total. E aí, o empresário da banda, que era o Ken Gawes, ele falou, olha, eu tenho 2 produtores fodas pra trabalhar com vocês nesse disco. Um é o Gil Norton, que é o cara que já tinha trabalhado com o Echo and the Bunnymen num discaço, que é o Ocean Rain de 1984, entre outras coisas. E o outro era o estadunidense, que era o Ed Station, que já tinha trabalhado com o Talking Heads e o Ramones. E aí tem uma coisa, essas bandas, tipo Talking Heads, Blondes, eles eram meio considerados vendidos pela essa galera dos college rocks e do rock indie ali, porque era uma galera que tinha alcançado uma proposta mais pop, tinha invadido as rádios comerciais de alguma forma, então existia um senso de recusa, até no era livro, o inimigo. Até no livro da Kim Gordon lá do A Garota da Banda, ela fala assim, cara, a gente não curtia esses caras porque eles eram vendidos, assim, depois que a gente aprendeu a valorizar eles, né? E aí o Ivo Watts Russell, que era o dono da 4AD, que era a gravadora do Pixies, falou, não, vamos com o Gil Norton. O próprio Pixies já tinha trabalhado com ele no single do Gigantic, e o Gil Norton falou assim, cara, eu vou mergulhar de cabeça nisso. Então ele viaja para Boston para conversar com o Black Francis, e ele passa assim mais de 2 semanas só preparando o terreno, assim, de, ok, a banda é isso, eles querem fazer esse tipo de som, então eu vou explorar esse tipo de sonoridade aqui. Ele ficou 2 semanas só estudando, desenhando, montando para tentar entender qual seria a melhor forma de extrair esse tipo de sonoridade que o Pixies queria alcançar, né? Totalmente. Mal comparando, né, já que a gente já falou do Nirvana, dessa influência, se você pegar a diferença do Bleach, que é tosco, para a produção esmerada do Nevermind, dá para fazer. É que assim, o Steve Albini já tinha uma mão muito considerável, então o primeiro dos Pixies já é bacana e já tem essa presença, mas o Gil Norton dá essa ambiência, né? Porque isso é uma coisa que eu sempre fico pensando. Tem 2 discussões aí que eu acho que seguem. Já existiam bandas como os Pixies naquela altura? Talvez a cena de punk, de hardcore já estava se preparando para o que seria o indie. Você pegar o R.E.M. já é uma coisa, né? Tipo, embora o R.E.M. seja exatamente hardcore e punk, mas já tinha uma essência alternativa, de guitarra barulhenta e tal, né? O R.E.M. é um pouquinho mais que isso, mas sonoramente eu acho que os discos não representavam as bandas. Sim. E o Pixies já tinha essa coisa, tipo assim, você ouve o disco e parece que é uma banda tocando ao vivo, tem e o Gil Norton parece que vai lá e
E pesa realmente a mão, porque ele dá esse corpo. E em Here Comes Your Man, ele dá aquela exceção que ele fala, agora vocês vão soar como uma banda pop. Sim. Mas o resto do disco é uma banda... É quase que uma banda tocando numa sala, né? Algumas coisas até foram... Parece que Rei, acho que eles gravaram assim... Rei foi totalmente gravado ao vivo, é um take só ao ali vivo. E funciona. Eu acho que a coisa mais legal do Little e da produção do Gil Norton é a forma como ele lida com esses pequenos contrastes, porque de repente você tem uma avalanche de ruídos desabando em cima da sua cabeça, aí de repente você tem um silêncio só levando ali ó, com a linha de baixo da Kindle ou a bateria de fundo, e aí de repente essas oscilações, essas arquiteturas, esses espaços, esse entender a importância do silêncio pra mim é uma coisa muito importante dentro do Little, sabe? Total. E eu acho que é o que impactou essa geração, né, assim, porque tem uma coisa que eu acho até curiosa, não sei se vai fazer muito sentido. Mas assim, por exemplo, a gente que é do Brasil e ouve música brasileira, o silêncio pra gente é um papo, né? Porque se eu pegar o violão sincopado do João Gilberto, já tem toda uma história. Eu fiquei em choque quando eu tava lendo uma biografia dos Beatles e tipo assim, pô, João Gilberto é 59. No alto dos anos 60, 65, 66, eles não tinham a manha de bater no violão igual. Eles faziam aquela coisa direto. Não tinha o ritmo, assim, raramente... Né? Assim, o dedilhado, assim, pra você ver, é uma novidade, né? Tinha o riff e tal. Então, assim, essa valorização do silêncio é muito importante, porque quando você vai ver, assim, o elogio do David Bowie, que era um fã do Pixies, assim, fez cover dos Pixies, né? Imagina, assim, ele inverteu a ordem das coisas, né? A referência gravou um artista mais jovem e, tipo, tem 3 itens, né, que ele destaca, eu acho. Não lembro todos, mas, assim, as letras absurdas do Black Francis e a questão da dinâmica, assim, tipo, que é isso? Ninguém era faz muito isso. diferente, né? Era porque diferente, se você pega, se a gente olhar para os anos 80, a gente vai ter a base ali de bateria, guitarra e baixo, mas você vai ver o sintetizador muito presente em tudo, então você não tinha esses respiros. Eu acho que, e o próprio... E zero ambiência, né, Kleber? Era um som muito mais chapado, né? E o próprio Surfer Rosa, ele é um disco muito Steve Albini, porque ele é um blocão de ruído ali, o tempo inteiro você tem uma constância de atravessamentos, de quebras, de distorção, e aqui não. Às vezes você para e aí de repente vai lá em cima e do nada silencia e aí abre espaço para que a voz da Kindle, que ela é muito emulando aquelas cantoras pop dos anos 60, sabe? The Ronettes, ou o próprio Beach Boys, sabe? Aquelas musiquinhas pop pegajosas, elas vão ecoando no fundo de uma coisa que é extremamente anárquica e suja e crua. Então, assim, essa capacidade que o Gil Norton teve de equilibrar todos esses elementos é uma coisa que eu acho muito única dentro do Little, e é uma coisa que toda vez que eu ouço, eu não tinha percebido essa nuance. Às vezes eu ouço de fone de ouvido, é uma experiência, daí se eu ouço vinil é outra experiência, se eu ouço CD é outra experiência. Então, é muito louco como esse disco se modifica ao longo dos anos, sabe? Eu tive essa experiência reescutando agora. Quando você me falou, pô, a gente vai fazer o do Little, eu fui reescutar e, por exemplo, né, Monkey Gun to Have, que é uma música que eu ouvi 1000 vezes na vida, eu nunca tinha prestado atenção que tem... Lá no fundinho da música, por exemplo, tem hora que ficam umas cordas, assim. Sim. Só tan, tan, tan. Tipo, um detalhe, assim. Eu sempre achei que era um disco de... E foi por acaso, era Kindle mexendo nas cordas de um piano, assim, aleatoriamente. Ele falou, não, vamos incorporar um arranjo de cordas, assim, discreto ao fundo dessa canção também, né? E é lindíssimo. Mas, assim, é um detalhe que você não presta atenção. Se você tiver de bobeira, você não presta atenção e tá lá. E aí, olha só, para a produção desse disco, eles tiveram $40 mil, o que era nada nos anos 80. Nada. Era muito pouco dinheiro, mas isso era 4 vezes o que eles tinham recebido pro primeiro álbum, que custou apenas $10 mil, então foi feito assim, da forma mais tosca possível. A gravadora da época era a 4AD, que era a gravadora responsável por apresentar trabalhos da Bauhaus. Cocktail Twins lançou praticamente os melhores discos dentro da 4AD. Dead Can Dance também era uma banda significativa. Hoje eles tiveram discos da Grimes, The National, St. Vincent, então era um nome muito importante. Eles acreditavam no som do Pixies, mesmo sabendo do fracasso comercial que foi o Surfer Rosa. E aí eles botaram muita fé nesse disco, mas eles deixaram que eles tivessem uma liberdade criativa muito grande, até porque estaria sobre o domínio do
do Gil Norton, né? Então o disco começa a ser produzido no final de outubro e eles vão até o começo de novembro num processo praticamente eles acabavam uma composição por dia, só que ouvindo hoje eu não fico com a sensação de que é uma obra assim urgente, eu sinto que tem um acabamento, tem um refinamento. Na época a gente até, eu lembro que no programa que a gente gravou do Nirvana, a gente falava do quanto era difícil pro Kurt Cobain aceitar fazer overdubbing, né? De fazer sobreposição de voz, sobreposição de guitarra. Pro Pixies também era a mesma coisa, mas o Gil Norton falou, não, a gente precisa pegar essas canções que eram muito secas, muito cruas ainda, e acabar, inserir e costurar elementos, né? E ele foi aos poucos conseguindo construir isso dentro da cabeça dos próprios integrantes da banda. Isso é uma coisa muito engraçada, né? Porque a gente tava até brincando isso antes de começar a gravar. O Pixies é uma banda meio esquisita, né? Se você vê o documentário sobre ele que tem, eu sempre lembro que um amigo meu, o Diogo Rodrigues, falava, cara, o Pixies é muito estranho, porque você vê eles nesse documentário, eles não conversam entre eles. Sim. E é uma banda que meio que não conversava com a cena. Então, tipo assim, embora Kim Deal tem o Breeders, né, que tem toda uma relação com uma cena ali, com outras pessoas, o Black Francis parece aquele cara que veio do nada e nunca se relacionou com ninguém. Ele é perturbado, ele é estranho. Estranho, tipo assim... Tudo que rodeia as letras dele, assim, ele é um cara muito esquisito, assim. Então, tipo assim, é um cara sem amigos, né? Ele deu a sorte de fazer amizade com o Joey Santiago, arrumou a Kim Deal e o batera, formou a banda e meio que, tipo assim, eles não têm relação com nada. Então, eu sempre tive na minha cabeça, assim, que, tipo... Até lendo sobre isso que eu falei assim... Essa postura do Gil Norton deve ter perturbado eles, mas eles se deram bem. Tanto que o Gil Norton continuou produzindo os outros discos. Sim. E quando eles voltaram, o Gil Norton continuou parceiro. Então, eu acho que eles se entenderam, né? Mas é isso, assim, a banda... Uma coisa que eu li, o Joey Santiago também menciona que essa pré-produção foi muito importante. Porque eles chegaram... Tipo assim, a gente sabe essas músicas de cor. Então, esse processo foi menos difícil. Então, eles gravaram tudo e depois sentaram, acho que com mais calma. E eu sei que depois que tudo tá gravado, o Gil Norton ainda faz uma... Ele contrata um engenheiro extra ali pra trabalhar junto com eles, pra dar uma finalizada. Essa camada, eles dão esse drive no disco, assim. Eles contratam o Steve Haigler, que era um engenheiro auxiliar, assim, então eles pegam algumas das sessões das músicas, por exemplo, para colocar mais vozes no Wave of Mutilation, tem mais camada de guitarra no D-Baser, então, assim, ele sentia a necessidade de incorporar algumas coisas, mas uma coisa que o Black Francis ficava maluco era assim... Eu tenho músicas que duram 1 minuto e eu quero que elas durem 1 minuto, porque as músicas antigas funcionavam assim. E o Gil Norton já vinha com uma cabeça dos anos 80 e até a frente, falando, cara, você não pode chegar com isso, uma música que vai durar 1 minuto numa rádio. Isso é um jingle, praticamente, né? E aí o Black Francis leva ele pra uma rádio, pra uma loja de discos. Uma loja de disco. E aí ele fala assim, tá vendo isso aqui? Isso aqui é Buddy Holly. Funcionava no tempo deles, então vai funcionar pra gente, sabe? Mas, então você vê que tem essas oscilações. Tem música ali de 1 minuto e pouquinho, mas tem coisas de 3, tem coisas de 2, então... Não mais que 4, né? Mas rolou um equilíbrio no fim das contas, né? Rolou, mas é engraçado, porque realmente eu nunca tinha me atentado pra essa duração, até ler sobre, e aí prestar atenção, nossa, realmente a música mais longa tem 3 minutos e meio, que tipo assim, é meio que básico, né? Então assim, ele conseguiu convencer o Gil Norton, fez o disco desse jeito, e é um disco assim, né, pô, tem 40 minutos, assim, e ele é muito objetivo, né, realmente. Sim. Ele não tem essa sobra, não tem, esse argumento é muito legal, né, tipo, oh, isso não tocaria no rádio, quase tudo aqui não foi pensado para tocar na rádio mesmo. Sim. E aí, embora ele seja muito direto e reto ali nas construções melódicas e rítmicas do disco, quando a gente vai para as letras, é uma loucura, amigo, sem fim, porque na época o Black Francis ele estava muito influenciado pelos filmes do David Lynch, ele estava muito imerso na cultura surrealista, então, por exemplo, a faixa de abertura de Baser, ela faz uma referência a Um Cão Andaluz, que é o filme do Luiz Buñuel em parceria com o Salvador Dalí. Então, muitas das composições, às vezes ele falava assim, essa palavra aqui soa melhor do que essa nesse contexto, vamos trocar? Então, muitas das músicas não têm significado nenhum, elas são jogos de palavras, elas são puramente amarradas ao ritmo e à melodia, e é por isso que eu acho que o disco, ele
estranhamente continua grudando na sua cabeça, assim, as melodias continuam rolando, porque a letra e a melodia tá muito atrelada, mesmo que ela não faça o menor sentido, sabe? É uma coisa que eu lembro que o próprio Phoenix vai fazer no Wolfgang Amadeus Phoenix, de fazer essas letras repetitivas, que eles usavam aqueles cartões criativos do Brian Eno, né, se a ideia for simples, use a ideia simples. Então eles faziam dessas repetições, e é uma coisa que o Pixies incorpora aqui nesse disco de um jeito bem genial. E aí o Francis deu uma entrevista em 1989 pro New York Times, que ele falou assim: fiquei interessado em filmes de surrealismo avant-garde como uma fuga da realidade. Para mim, surrealismo é completamente artificial. Eu li recentemente uma entrevista com o diretor David Lynch, que disse que ele tinha ideias e imagens, mas não sabia exatamente o que significava. Isso é como eu componho. Então, eu acho que é muito o Pixies, ele não, se você pegar a letra, ele não vai ter uma grande letra, uma coisa reflexiva, mas tem temáticas, tem conceitos, tem elementos ali. No primeiro álbum é uma coisa bem de violência, de brutalidade, de arrancar pedaços quase na forma como ele vai compondo. E aqui ele vai para religião, ele vai para pegar coisas como temática ecológica, ele vai pegar coisas como as problemáticas do capitalismo, sobre desemprego, e ele vai meio que jogando esses temas ali no meio, e de um jeito ou de outro, nesse universo completamente maluco, acaba fazendo sentido, né? Não, é maluco, assim, porque, tipo, não tem nada, assim, que você consiga usar meio fora de contexto, assim, tipo... Talvez Where Is My Mind, que não tá nesse disco, seja uma música que a letra as pessoas ainda peguem e utilizem por aí. Mas, assim, os versos realmente são coisas, assim, pedaços de... O que é uma onda de mutilação, Kleber? Eu até hoje não sei. Tipo assim, o que ele tá falando? Que caminho pra Mariana, andou na areia com os crustáceos, tipo, mano... E aí eu tava lendo, e é engraçado, essa é uma falha da minha pesquisa, eu não anotei quem falou isso. Não sei se foi o Bo, se foi alguém, mas falou assim, é engraçado que a letra dos Pixies não faz sentido pra gente, e a gente não se importa, né? É o que você falou. Monkey Gone to Heaven, If Man is 5, Devil 6, God is 7, and Monkey Gone to Heaven. Você é grudento, é pop, assim, chega a ser pop. E tudo bem. E aí eu acho que esse comentário que eu não sei quem falou, fica aqui meu perdão pela falta de crédito, mas alguém falou assim, é engraçado, pra gente não faz sentido, não tem problema não fazer, mas parece que aquilo fazia sentido só pro Black Francis, só ele sofria com as letras, tanto pra escrever quanto pra externar aquilo no palco, porque tem isso, né, o canto dele, a coisa do grito, né, tipo assim, parece que ele tá contando uma coisa muito séria, né, que até talvez seja um problema, cara. Esses dias tem um... Como que chama? O cara do Choque de Cultura. Agora eu vou esqueci o nome, esqueci também esse nome. Mas ele foi no programa da Amanda Ramalho, e aí ele odeia Foo Fighters. Aí ele falou assim, por que o... É o Daniel do Choque de Cultura. Ele falou assim, por que o Dave Grohl grita tanto? E realmente, às vezes faz um sentido você parar e pensar assim, cara, o Dave Grohl não tá cantando coisas que me despertem essa emoção, nem pra ele, que essa música é tão gritada. É uma crítica que fica, eu até gosto do Foo Fighters, o Gil Norton, inclusive, produziu ótimos discos do Foo Fighters. Mas pro Black Francis, aí eu já sinto que não cabe isso, porque ele tá gritando lá que o macaco foi pro céu, e eu tô com ele, sabe? Eu tô acreditando em cada palavra que ele fala. Porque tem essa entrega, né? Essa ideia, até essa ideia dele de usar a voz como instrumento, realmente, tipo... Sim. Orna. Eu acho que a gente já pode ir pras faixas, assim, e eu quero dizer que o do Little, ele é um disco que ele abre de uma forma fenomenal, porque The Baser é uma puta canção, ela sintetiza tudo que é o disco, assim, ela tem aquele coro de vozes de fundo, ela é suja, ela é urgente, ela tem esses momentos de silêncio e explosão. Eu acho que o disco já abre muito bem, e eu acho engraçado como ela funciona até hoje na pista. Às vezes ou outra eu toco, às vezes a galera nem sabe o que é Pixies mais, mas ela tem uma energia, uma potência que ela funciona de um jeito assim que é muito espetacular pra mim. Quero saber qual que são as suas músicas favoritas desse disco. Eu adoro aquele riffzinho do D-Baser. Aquilo ali, se você deslocar da barulheira, é super pop também, super, né, Talking Heads, anos 80, tipo assim, é muito new wave, assim, tem essa pegada new wave. Eu sou bem óbvio, assim, com o que eu gosto do Dolittle, porque eu acho que tem essa pegada meio greatest hits nele, né, tipo assim, Here Comes Your Man eu gosto, embora a banda rejeite um pouquinho, mas o Evil Mutilation, Monkey Gone to Heaven, There Goes My Gun, né, que é uma música que eu descobri que eles não tocam muito, eu adoro essa música. Mas acho que a minha favorita as minhas favoritas por muito tempo foram Hey,
Eu acho o Hey um espetáculo de canção, sabe? Porque ela tipo assim, ela é muito aquela estranha. viagem, né? Ela é muito tipo, louca, assim. Ela tem essas coisas, esses altos e baixos o tempo inteiro. E aí um solo muito viajado. E tipo... Ela é bem isso, assim. Eu acho que essa coisa eu acho muito interessante dentro do disco, porque às vezes você tá ouvindo... É um disco de punk, ele é um disco de surf rock, ele é um disco de rock, tem riff de metal, tem riff de hard rock, aí às vezes ele é um disco de pop dos anos 60, naquela coisa meio Phil Spector. É muito confuso. Lala, Love You, tipo... bem isso, e de repente tem coisas latinas ali no meio, e você fala assim, nessa confusão toda que tá rolando aqui, estranhamente faz sentido, sabe? Não, faz tudo. E é engraçado, essa coisa latina, por exemplo, né? O Black Francis teve uma experiência, acho que em Porto Rico, né? Uhum. Ele viveu um tempo lá, até a música Cracked Jones é meio, acho que é inspirada num cara que morou com ele lá, que era um cara meio um pouco difícil de lidar. Então, tipo assim, ele tinha essa sacada, assim, que eu acho que já é uma coisinha até legal, assim, que os Estados Unidos não é o centro do mundo, hein? Então ele já tinha essa pegada. Mas Gojo, eu acho que é a minha favorita, que fecha o disco e tem essa energia, né? Assim, que eu acho que é o que vai desembocar no Nirvana, assim, é a deixa. Tipo assim, pega a bola aí. E sabe o que é legal? Mesmo as músicas que talvez não sejam as mais emblemáticas ou as mais conhecidas, você pega ali aquela a sequência Mr. Greaves, Cracked Jones, Lala Love You e Number 13 Baby. Elas não são músicas assim que o grande público conhece, mas quando você ouve, você vai percebendo elementos ali que são pontos altos muito interessantes, sabe? Seja a guitarra do Joey Santiago, seja a levada da bateria, seja a forma como o Black Francis usa a voz dele, assim. Então tem sempre um momento assim de muito, tipo, radiante que merece um destaque dentro dessas canções, sabe? Não, totalmente. Agora eu tava lembrando assim, eu já conversei com o Joey Santiago e perguntei dessa guitarra pra ele, né? E eles... E eu não lembro, agora é engraçado, eu não lembro muito bem o que ele respondeu, porque a gente tava falando de um disco, Kleber, que eu acho que você odeia, que é o Indie City, né? Ah, eu odeio. Não o chama Indie City, é a volta, é Indie Cindy, é a volta deles em 2014, se eu não me engano. Indie Cindy. Não, eu acho que é o álbum posterior, quer ver? Como que chama? Cara, pra mim não existe Pixies depois do quarto disco. É esse, ó, é o Beneath the Ire. Esse, a gente conversou com É engraçado, porque esse disco realmente as canções talvez não sejam boas, mas o som é muito bom. Uhum. Porque eles sempre souberam fazer. Eu até fiquei pensando, será que eles devem ter alguma coisa no estúdio que eles apertam que é diferente dos outros? Assim, porque... É um timbre muito característico da guitarra dele mesmo, né? Eu não sei, talvez seja... Porque eu sei que ele é um cara fascinado, de fato, por surf rock. Então, talvez nessa tentativa de transportar esse som de surf rock para um cenário de punk e hardcore, que era uma coisa que eles consumiam na época, talvez dê esse resultado que é muito característico, sabe? Não, é muito único, assim, e ele é super, como que fala, underrated, né? Tipo assim, ele nunca tá numa lista de melhores guitarristas de todos os tempos, mas ele assim, ele tem uma coisa única, e acho que é uma coisa que é importante falar nesse episódio, assim, tipo, é uma coisa que a gente falou, pô, nos anos 80 tinha essas grandes bandas, R.E.M., Smiths, né? O Echo and the Bunnymen, que você falou que o Gil Norton já produziu com U2, né? Pô. E assim, no final dos anos 80, quem tá explodindo, eu sempre lembro disso, o Chuck Porter falou isso uma vez, quando ele tinha aquele canal com a Gaia, e falou, pô, a música é uma coisa curiosa, né? Eu não sei porque eu lembro sempre dessa comparação que ele fez lá no canal, que era assim, 89, né? Tipo assim, o Guns N' Roses cheirando toda a cocaína do mundo. Com aquele tipo de som, aquele hard rock, aquilo ali era o mainstream do rock. E o Pixies lá inventando um universo. E assim, pô, o disco não aconteceu, eles até tocaram na Europa, tem gravação deles na TV, eles apareciam, o disco vendeu, apareceu lá um tracinho dele na Billboard, mas tipo assim, aí você fala, pô, realmente não deu certo, e logo depois eles acabaram também, mas tipo assim, as grandes bandas que viriam logo a seguir e que foram realmente muito pop, muito famosas, do Nirvana, Pearl Jam, todo grunge, né, aí você pega o indie, Smashing Pumpkins, Pavement, né, que hoje é uma coisa consolidada, né, tipo assim, o próprio Pixies voltou a existir porque existe esse mundo onde bandas não precisam dar muito certo para existirem. Tem um circuito mundial de festivais, de shows, você grava seu disco, você não precisa fazer um monte de dinheiro, você não tem que viver da gravadora, né? Então existe já um universo indie muito consolidado e é todo inspirado no som dos Pixies. Então, tipo assim, não deu certo e deu super certo, né? Muito louco pensar nisso também.
E aí, dentro desse universo de estranhezas, a arte de capa do Liro também é um trabalho maravilhoso e completamente estranho. O Simon Labastier, que é o fotógrafo da capa dos Pixies, e o Vaughan Oliver, que trabalhou com muita gente foda, assim, ele morreu há pouco tempo, mas ele deixou uma produção incrível, principalmente dentro da 4AD. Eles tiveram acesso às letras e ao material das gravações, então isso meio que estimulou eles criativamente. E o Labastier falou o seguinte: o acesso às letras permitiu ao design e à fotografia estarem mais perto do conteúdo do disco. Ela mostra um macaco embalsamado com uma auréola e o número 5, 6 e 7, que é da própria letra da canção. Então, imagens abstratas e surreais dentro do encarte do álbum estão diretamente relacionadas ao conteúdo. Go Your Way é representada com uma imagem de uma colher cheia de cabelos colocada sobre o tronco de uma mulher. Então, assim, é muito legal como esse conceito surrealista, ele tá todo alinhado. Ele vai da letra, vai para as estruturas melódicas, processo de composição, o uso da voz, mas principalmente na imagem de capa e no projeto gráfico todo do disco. Então, fecha meio que esse ciclo, né, de um jeito muito interessante. Esses dias eu fui presenteado com uma frase, assim, maravilhosa do Maurício Pereira, né? Tava entrevistando ele. Vocês já entrevistaram ele aqui também, né? Sim. E ele falou assim, quando eu fui fazer meu primeiro disco solo, eu coloquei minha cara lá, meu produtor falou, tem que pôr sua cara, Maurício, ninguém te conhece, você veio do Mulheres Negras, ninguém viu tua cara, põe tua cara no disco. Aí ele colocou uma vez, 2 vezes, falou, cara, eu não quero, mas não funciona. E ele começou a partir daí, fazer capas mais conceituais. Ele falou assim, eu comecei a perceber que a capa é a música 1, né? Isso é muito legal, assim, porque depois você fala assim, mas é óbvio que a capa tem que chamar atenção. Não, ela tem que cantar uma música já, é diferente, não é só chamar atenção na loja, é tipo assim, te vender o conceito do disco. E o Doleiro faz isso. Eu nunca tinha visto uma foto, você até me mandou aqui no material, né, no seu roteiro, que é a capa desconstruída, né? A foto pura, assim, sem as artes que efeitos. Tem. É lindíssima. Tipo assim, daria uma material ótima muito capa, bonito. Só a foto. Se fosse limpo, já era uma puta capa. Então, assim, se você nunca viu, inclusive, e se você não valoriza capas aí, viciado em streaming, que a capa é daquele tamanho que não dá pra ver nada, vá procurar a foto. Dá uma dica aí, gente. É um exercício. Para essa imagem, para esse material gráfico, cada música teve uma imagem produzida. Então, assim, dá uma pesquisada aí no Google que você tem inteiro. São sempre imagens com esse tom meio preto e branco, meio sépia, assim. Então, eu acho que ajuda a ampliar ainda mais o conceito em cima do disco. E, curiosamente, mesmo nesse universo de estranhezas, de imagens de capa estranha e de letras bizarras, Do Little foi um disco que performou muito bem. Ele agradou principalmente a crítica adorou. As bandas da época, inclusive o Steve Albini falou muito mal desse disco quando ele saiu, mas tem um motivo, porque ele teve um impacto positivo comercialmente. Ele estreou na posição 171 da Billboard 200 nos Estados Unidos, o que é um feito, assim, incrível para uma banda independente que circulava apenas em rádios universitárias. E aí tem um fato curioso, que por conta do fato de Monkey Guns to Heaven tá tocando bastante nas rádios universitárias, ela pulou para a posição de número 98 da Top 100 e ela ficou ali 2 semanas, então deu uma visibilidade maior para a banda. No Reino Unido, como sempre, a banda teve um impacto ainda maior, e em 1989, quando a 4AD lançou Here Comes Your Man como single, aí sim que a banda de fato foi apresentada uma parcela ainda maior de público, e aí ela alcança a posição de número 3 nas paradas norte-americanas que eram voltadas para apresentar novos artistas, e ela alcança a posição de número 56 na parada de singles do Reino Unido. E aí, assim, em 1997, quando o Pixies já não existia mais, e eles lançam a coletânea Death to the Pixies, que foi uma das responsáveis por fazer essa volta do Pixies nos anos 2000, eles lançam The Baser como um single pela primeira vez, então o disco meio que tem uma sobrevida. Não, a sobrevida maior acho que é o que vem a seguir, né? Tipo assim, ele quebra esses 100 mil cópias, né? Quase 6 meses depois, continua vendendo, e aí que é louco, né? Tipo, o Pixies abriu a Azur Tour, né? Do YouTube, que é tipo aquela turnê monstruosa, que que era por conta disso, várias eles vendiam 1.500 cópias por semana, assim. E aí agora vai. aí foi...
E aí, nessas indas e vindas, banda voltando com turnê nos anos 2000, lançamento da coletânea, hoje em dia estima-se que o Dolittle tenha vendido entre 800 e 1 milhão de cópias, e aí como ele acabou se transformando num desses álbuns que são meio que essenciais para a história do rock, tá na lista lá do Top 500 da Rolling Stone, tá num monte de listas mundo afora, então ele é um disco que continua vendendo muito, ele continua sendo reapresentado até hoje para uma geração de novos ouvintes. E acho que aí tem esse efeito, né? O Pixies vira uma banda, né? Mesmo que, sei lá, Where Is My Mind vai tocar no Clube da Luta e não tá nesse disco, mas vai reapresentar a banda, né? Então, são músicas que estão aí por séries, filmes e vão continuar aparecendo, até jogo de videogame. É até curioso que ela tenha tocado no final do Clube da Luta. As pessoas falam, nossa, hoje em dia a gente fala, nossa, Pixies tocando no final do Clube da Luta. Mas vale lembrar que era porque era um som barato de uma banda barata que já não existia mais, sabe? Então teve esse efeito reverso, assim. E aí foi toda essa construção de lançamento de coletânea. Hoje parece, ele foi muito descolado, né? Não, que nada. E aí teve essa construção toda. O Pixies de verdade, como esse fenômeno cultural pro grande público, ele vai acontecer nos anos 2000, quando a banda, começa a se rearticular para essa volta, sabe? E aí agora, ela veio pro Brasil já algumas outras vezes, vai tocar no Upload, então é uma banda que acabou sendo abraçada pelo público muito tardiamente, porque antes ela era um fenômeno de nicho, né? Sim, eu acho que o Pixies talvez seja um dos primeiros exemplos, assim, dessa... Depois virou uma tendência, né? Até aquela série de retornos no Coachella, né? Tipo assim, as bandas voltavam pra fazer o Coachella, depois seguiam... O Primavera Sound, de maneira geral, ele também, nasce como um festival que traz bandas velhas dos anos 80 e 90, que eram tipo indie, né? Então, tem muito disso também. É legal, eles acontecem tardiamente e acontecem, né? Nessa primeira etapa, com a formação original, né? Que também é uma coisa especial, porque a Kim Deal, a gente falou até pouco dela. Não, ela é putaça com eles até hoje, né? E não é por acaso, porque a participação no disco dela é um pouco apagada, justamente porque já começava ali uma treta com Black Francis, que tinha um poder de controle muito grande. Então, o baixo dela tá lá, é sempre maravilhoso, o jeito, o estilo dela compor, né? Se você for ouvir o Breeders, onde ela tinha mais... proeminência, você vai ver que tá tudo lá, a alma dela tá lá, ela carregava o Pixies mesmo, né? Tipo assim, tá lá. Mas ali, no Dolittle começa esse ruído, então assim, quando eles voltam, tem essa importância. Tipo assim, ela também estava lá. Saiu o primeiro disco do Breeders, o Pod é de 1990 mesmo. Então, que é puta merda. E tipo assim, quando eles voltam, ela tá lá, mas também não durou muito tempo e ela acabou saindo depois E aí eles tiveram essa sacada, né? Tipo assim, vamos continuar existindo, né? O trio tá aqui. Acho que já tiveram pelo menos 2 baixistas no lugar da Kim Deal. E fizeram discos. E é o que você falou, assim, realmente não são discos tão memoráveis. Pra mim não existe. Mas é a banda. Ao vivo, acho que permanece muito do espírito e as músicas estão lá, né? E tem essa coisa, assim, eles... Tipo assim, hoje eles tocam coisas que eles não tocavam quando eles eram uma banda, né? Tipo assim, eles pegam e olham a retrospectiva e algumas coisas reaparecem, né? Vamos para as notas e considerações finais, Vinícius? Vamos. Qual que é a sua nota e qual que é o impacto desse disco ainda hoje para você? Eu voto com a Pitchfork, que a Pitchfork obviamente não tinha idade, eu acho que... Não sei se já tinha idade para resenhar o Dolittle, porque a Pitchfork é meio antiga, né? 90. Anos 90 já, né? Mas eles, depois quando... Nem tinha internet ainda quando o Dolittle saiu, comercialmente falando. Mas quando o Pixies, acho que lançou o primeiro disco dessa volta, eles resenharam todos os discos de uma vez, e o Dolittle é o disco que leva 10, e pra mim ele leva 10, assim, sem dúvida. Eu acho que é o único 10 do Pixies, eu acho que o Surfer Rosa leva um 9, depois a coisa realmente já começa a ficar um pouco caída, né? Assim, pra 8, pra 7, depois os vários 5, 4 e pro Kleber 0, imagina. Mas acho que o Dolittle é o 10 e pra história do rock é isso. Ele é ali, acho que sim, se a gente pudesse ser objetivo, no limiar dos anos 80 pros anos 90, uma banda definiu qual que seria o som dos próximos 30, 40 anos aí, fácil. E eu acho que é isso, sim. É o disco que funda os anos 90, talvez até 95, 96 ele seja mais visível, mas assim, eu acho que hoje o indie rock existe
a culpa tá ali. Prenda Black Francis, King Deal e Joey Santiago e Dave Lovering, pô. Mas é engraçado porque realmente o Joey e o Dave são músicos subestimados e que são brilhantes. E a sua nota, Kleber? Você vai evitar dar um 10? Não, pra além da Pitchfork, eu acho que esse disco ele é um 10 por si só, assim, independente de outras avaliações externas, ele é... Eu acho que é isso que você falou, ele é um disco que sai em 1989, num ano que tem vários discos muito bons, Disintegration do Cure é desse ano, Madonna lança Like a Prayer em 1989, então é muito engraçado como todos esses artistas estão nesse limiar de adeus anos 80, olá anos 90, o que vem aí? E eu acho que o Pixies, para além de apontar a direção dos anos 90, ele continua apontando até hoje, sabe? Vez ou outra eu me pego ouvindo algum disco que eu falo, cara, essa linha de baixo aqui é King Deal, sabe? É King Deal. Esse total. solo de guitarra, a gente teve ali nos anos 2000, do final dos anos 2000 para começo dos anos 10, uma onda de artistas com essa pegada meio surf rock, Best Coast, Real Estate, Waves. E eu falo, cara, o Joey Santiago tava fazendo isso em 1989, sabe? Esse resgate da surf music de um jeito totalmente torto. Então ele é um disco 10, ele é um disco essencial, sabe? É um disco muito bom para você conhecer outros trabalhos, porque ele é um disco do Pixies por essência, porque ele é totalmente torto, retorcido, esquisito, mas ele é muito pop, ele é muito gostoso de se ouvir, ele é muito fácil na medida do possível. E aí ele, assim, existem vários momentos que ele fala assim, tá vendo esse momento aqui? Isso aqui é hardcore, vai pra isso aqui. Tá vendo essa levada aqui, ó? É meio suja, ela é meio urgente, isso aqui é meio punk, é quase um Husker Du. Você conhece Husker Du? Pega isso aqui, sabe? Mas você tá ouvindo essa melodia? Isso aqui é Brian Wilson, isso aqui é anos 60, vai pra essa direção. Então eu acho que ele é um desses discos que apresentam muitas coisas, mas nem por isso ele deixa de ter a identidade dele. Então é um trabalho pra mim excepcional, um desses discos que estão sempre no meu celular ali, eu acho ele fantástico. Contrário a você, eu acho que o Surf Rosa pra mim é um 10 também, eu amo ele, mas por outras direções. Outros ali, motivos. Mas o Dolittle, assim, essa perversão da música pop, de ser uma banda que é totalmente alternativa, somos descolados, somos blasé, mas a gente ama música pop do fim das contas, eu acho que é o que torna esse trabalho tão, tão bonito pra mim. Total, eles são o nosso Velvet Underground, assim, só que mais feios e mais sujos e mais esquisitos, né? Boa. Mas eu gostei muito desse resumo que você fez, porque é isso, assim, quando eu olho pros discos que saíram em 89, tipo, cara, tem Dr. Feelgood do Motley Crue, No Control do Bad Religion, tem os Beastie Boys, tem feito... São bandas que são, tipo assim, uma coisa, e o Pixies é essa coisa, Vários, tipo assim, né? Tem um universo aqui, ó, é uma coisa muito ampla, assim, sem diminuir ninguém, mas, pô, é um trabalhinho a mais aqui. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br/podcast VFSM. Tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Eu sou o @KleberFak no Twitter e no Instagram. E você também pode acompanhar meu site, musicainstantanea.com.br. É isso, Kleber, te agradecer mais uma vez, cara, por ter convidado aqui pra colar no Vamos Falar Sobre Música, falar mais uma vez sobre um disco nota 10 especial, assim, foi um prazer estar aqui. E é isso, eu sou o Vinícius Félix, do podcast Telefonemas, estou lá no Telefonemas tentando entrevistar todas as pessoas do mundo, assim, Todas, é a nossa... literalmente Todas. Às vezes eu abro o Twitter e falo assim, vou entrar agora numa entrevista com fulano. Exato, Meu Deus. exato. Todas as pessoas do mundo que falam português, assim, que é o meu limite ainda, assim, né? Quando o Duolingo ali, eu bombar no inglês e no espanhol, o mundo que se prepare. Mas é isso, estamos lá no Telefonemas, entrevistando as pessoas. Também escrevo lá na Popload semanalmente o Top 50, o Top 10 gringo, resenhando aí as novidades, né? Estamos aí prontos, preparados para o Popload Festival, que vai ter o show do Pixies. Então ficamos ansiosos. Se você quiser encontrar a gente lá, imagino que eu e o Kleber estaremos lá. E só mais uma dica, uma coisa que eu esqueci de falar, né? Procure o David Bowie falando sobre os Pixies. Se você ainda não foi convencido pela gente, seja convencido pelo David Bowie. E, tipo assim, uma última dica pros Pixies, pra você ser convencido do que é da dimensão. É sempre bom julgar uma banda pelo cover dos Beatles que ela faz. E os Pixies fizeram um cover de Wild Honey Pie, que é a música mais esquisita dos Beatles e uma das mais. E a versão deles é, tipo assim,
nem parece que é Beatles, é outra coisa. Mais uma coisa que parece Pixies. Parece Pixies. E é aquela coisa que a gente esqueceu de mencionar, Kleber. Pixies é a banda que inspirou Caetano Veloso a escrever o Ceia, né? As sessões da BBC, ele ficou muito impactado, sabe por quê? Uma das bandas. Pela dinâmica. Justamente aquilo que a gente falou. É difícil recriar essa dinâmica. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Até, gente.